Boa noite. Eu acho que agora eu estou conectado, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer mais uma live com um pré-candidato. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui conosco. Mais uma live que vai trazer conhecimento, agregar conhecimento aí nas nossas vidas e que você se sinta à vontade para poder participar conosco. Sejam muito bem-vindos. Marcelo já chegou, vou chamar ele aqui agora. Só aguardando o Marcelo atender aqui, pessoal, e nós vamos entrar ao vivo junto com vocês aqui, tá? Fala, Marcelão, e aí, boa seja noite. bem-vindo. Boa Muito noite. obrigado. E eu que agradeço mais uma vez você ter aceitado o convite, Marcelão. Obrigado por estar com a gente aqui essa noite, tá? Beleza. Pessoal, olha só, sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação enorme para a gente poder contar com vocês aqui toda semana, assistindo a gente, dando a preferência desse horário para assistir aqui essa live conosco. E hoje uma pessoa muito especial, né, que é o Marcelo Viana. Foi meu colega de sala de aula, para quem não sabe, estudamos junto, né, Marcelo? Fizemos um ano de administração, é um aluno aplicado, e até com o uniforme do Café Piranga para estudar, mas não faltava de aula, né, parceiro? Fizemos um bom trabalho lá naquele ano e Foi. continuamos aí mantendo contato e aceitou esse convite, fico muito grato, de poder compartilhar também um pouco, né, da sua visão conosco. Marcelo, fica à vontade para se apresentar, cumprimentar o pessoal aí, fica à vontade. Pô, boa noite, Davi. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade. Eu Eu acho que que é agradeço. de suma importância o que você está fazendo, abrindo esse espaço democrático para que as Obrigado. pessoas de diversos segmentos de políticos, ideologias, possam vir aqui Sim, falar, se explicar, falar a respeito realmente do projeto, né, que cada um tem, ou para vereador, ou para prefeito. E eu sim, acho muito importante, até para quando as pessoas forem fazer realmente a sua escolha, que elas conheçam muito bem, intimamente, os seus candidatos, as suas candidatas, para que eles possam fundamental. escolher com tranquilidade. Porque, afinal de contas, são 4 anos que as pessoas vão estar governando a nossa cidade, tanto no âmbito Sem dúvida, legislativo quanto executivo. sem dúvida. Verdade. Ô, Marcelão, Oi, e você é proprietário do Café Piranga, não é isso? isso. É, Estamos eu na luta. soube, eu sou parceiro, né, que você já fez alguns trabalhos ambientais aqui em Ponte Nova, limpeza do Rio Piranga. Ô, Davi, a empresa, faz 10 anos que eu comprei a empresa, e logo Sim, após a compra, a aquisição da empresa, eu comecei a desenvolver alguns projetos que há muito tempo eu tinha vontade de fazer, que era na área cultural, ambiental, social e esportiva, porque eu queria dar um retorno à sociedade dos lucros da empresa. A empresa não é com certeza. simplesmente uma máquina de se ganhar dinheiro, guardar dinheiro e gastar dinheiro. Eu acho Verdade. que tem que ter essa responsabilidade socioambiental, de poder fazer alguma coisa pela cidade, e a gente teve grandes atuações em todos os segmentos. Então, trabalhamos muito na área da cultura, na área ambiental, fizemos atividades na área esportiva, temos um trabalho grande também na área social, que eu acho que a empresa ela tem esse objetivo também. Lógico que a gente Verdade. precisa ganhar o dinheiro, né, pagar as contas e pagar os impostos, mas eu acho que a empresa ela tem que dar esse retorno à sociedade, até como Sem um dúvida. agradecimento ao prestígio que os consumidores dão para a gente também. Verdade, Marcelo, concordo plenamente. Te perguntei sobre isso porque eu lembro você falando desse projeto na sala de aula com a gente, eu vi algumas coisas acontecendo também. É importante o pessoal também te conhecer, ver o que você pensa a respeito disso, né? E para a gente já entrar no nosso assunto aí dessa noite, Marcelo, ou você quer fazer mais algum comentário? A gente já pode entrar aí no nosso assunto. Não, não, eu acho que a gente já pode entrar na questão realmente o que foi proposto para essa live, que eu acho que Sim, agora é importante a gente usar esse tempo também para a gente estar explicando às pessoas, falando a respeito do que é o ambiente legislativo. Eu acho que é muito importante as pessoas conhecerem. Primeiramente, eu sem dúvida. gostaria de fazer
uma observação a Fica à respeito desse vontade. termo pré-candidato. Todo mundo fica Sim, assim, é pré-candidato? Que hora que você vira candidato? Tá? Eu quero explicar o que é o ótimo. pré-candidato. Você vai Muita ser gente, pioneiro nisso aqui. muita gente não sabe por que é isso. Então é o Sim, seguinte, quando você vai ser candidato a vereador, primeiramente, cada partido pode colocar o número de candidatos que tem na Câmara dos Vereadores uma vez e meia. Então, normalmente, cada partido tem 20 vagas. E aí, quando você abre essa possibilidade de você se candidatar a vereador, por que você é pré-candidato? Porque, na verdade, se o partido tiver 50 candidatos querendo disputar essas 20 vagas por partido, você vai ter que fazer uma concorrência interna, né, do próprio partido. Desses 50, só 20 poderão concorrer, porque é o que a lei permite, uma vez e sim. meio o número de candidatos que nós temos na cidade. Então, só a partir de então, quando você é escolhido entre os 20, e aí sim você vai ser candidato. Como que isso acontece? Quase um processo seletivo, na verdade. É um processo seletivo, porque, na Ah, verdade, a entendi. gente vai fazendo uma disputa. Agora, quando a gente se apresenta pré-candidato, a verdade é que a gente está fazendo, primeiro, uma disputa interna dentro do partido. Sim, Estamos querendo, todo interessantíssimo mundo isso. quer uma das 20 vagas que nós temos direito, se nós tivermos Ótimo. 50 candidatos. E aí, quando a gente chegar na convenção, que aí sim vai definir quem são os 20, aí nós passamos a ser candidato. Uma vez candidato, aí nós vamos fazer o registro da candidatura. A Que partir do legal, momento cara. que está homologado, que você está oficialmente candidato, aí você vai ter um número para você pedir o voto, inclusive pelo número, porque se me perguntar agora qual o seu número, não existe número ainda. Eu nem sei se eu vou ser candidato. Nós temos que ter essa capacidade de entender esses momentos, para a gente não atropelar os processos. Super Então, interessante isso. Meu Deus. muita gente não sabe. Eu gosto muito de explicar as coisas porque fica mais didático, porque as pessoas escutam dois termos, né? Tipo, o que é pré-candidato? Por que agora é candidato? O que mudou entre um passo e outro? É esse processo que tem que ser seguido, né? Então, você é pré-candidato, você entra na convenção, você está entre os 20, aí você vai fazer o registro de candidatura, você vai ser homologado a sua candidatura, aí, a partir disso, você vai ser exatamente candidato com um número, e aí você pode começar a fazer sua campanha realmente, pedindo voto, etc. Que top. Muito top. Obrigado mesmo por essa explicação aí. Ficou até mais claro para mim. Vou ser muito sincero com você. Eu tenho pesquisado sobre o assunto, mas é muito bom poder escutar sobre isso e fica registrado aqui, pessoal, que pré-candidato diferente. Então está tendo um processo seletivo dentro do próprio partido para então Internamente. atender a demanda, né, de candidatos de acordo com o número de vagas que existe no legislativo para ocupar o cargo de vereador. É isso Isso. mesmo? E como Show que de você bola. escolhe os 20 candidatos, né, por Sim, partido? Se você tem 50, 60 candidatos, você escolhe aquele que tem o melhor perfil, aquele que tem as maiores chances, aquele que está mais bem preparado, aquele que está mais ciente exatamente das funções e obrigações e direitos e deveres do legislador. influencia. Isso. Aí acaba que a gente... Então, assim, todo mundo correndo, buscando conhecimento, fazendo cursos, estudando, lendo bastante. Top Eu, por demais, cara. exemplo, Muito legal. eu tive quando surgiu essa oportunidade de poder disputar essa cadeira e ser pré-candidato, eu fiz uma situação seguinte. Eu peguei toda a legislação municipal, né? Peguei a lei orgânica, os códigos de postura ambiental, sanitário, todos. Peguei a lei do Estatuto do Servidor, tudo que existia. Isso está tudo disponível no site da Câmara e da Prefeitura. Aliás, eu acho que todos aqueles que querem realmente se aventurar, né, a se tornar um pré-candidato e depois um candidato, e quem sabe ser vereador, eu acho de suma importância, Davi, a gente se preparar.
Porque em todas as situações, profissional, pessoal, política, Sem dúvida. todas as vezes que você vai de encontro a um desafio, é básico que você se prepare. Você vai jogar bola, né? Então você vai disputar um campeonato. O que você faz? Você vai treinar, você vai Sem se dúvida. preparar, você vai se alimentar bem, vai dormir bem, para você ter condição de entrar nesse campeonato e poder ter um grande desempenho e, quem sabe, poder ganhar esse campeonato. Então, eu falo que é muito importante as pessoas terem essa capacidade e a humildade de saber que a gente tem que aprender sempre, tem que ler muito. E eu, assim, eu estou fazendo a minha parte, né? Eu baixei a aplicação toda e estou buscando, assim, realmente todo o conhecimento possível para que, se aconteça, né, de chegar a ser o candidato e, se porventura ser eleito, eu estar muito ciente dos meus direitos e obrigações, as minhas atribuições enquanto legislador. Isso é excelente, né? Porque se eu vou votar num candidato que não está bem preparado, aliás, né, não vou votar, eu pelo menos não votaria, né? No candidato, pô, você vai perguntar para o cara algumas coisas simples, né? Ou você pode fazer, vou citar uma coisa aqui de uma forma bem simplória, nós estamos precisando asfaltar a minha rua. Não é assim, você não chega no vereador e pede para ele mandar o asfalto para cá. Né? Tem um processo, tem uma licitação, de tudo mais. Então, quando a pessoa está bem preparada, até a resposta dela é diferente para a população. A população sente assim mais segura. Vamos ver assim, essa situação, vamos levantar aqui a quantidade de moradores, o fluxo de carro. Aí você, o cara está me dando assistência, ainda está me dando ainda um feedback positivo, sabe do que está falando. Isso é importantíssimo. Ô, Davi, para todas as pessoas que estão escutando, estão te acompanhando e te acompanham e vão assistir essa live depois nas redes sociais, é de suma importância que as pessoas, principalmente o eleitor, saiba qual a verdadeira função de um legislador, de um vereador. Ótimo. Ele tem que saber isso. Por quê? Numa pré-campanha e depois na campanha, vereadores prometem absurdos. E são situações que você sabe que é irregular, que não pode. Agora, quando o eleitor é esclarecido, ele simplesmente escuta aquilo e sabe, não, isso ele já está prometendo além do limite da função dele. E ele não pode prometer isso, porque aí depende de outros poderes, depende de uma outra situação, que ele não tem domínio sobre isso. Né? Verdade. Então, assim, eu falo que eu tenho que prometer, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar fazer as atribuições de um vereador. Se você me pedir algo que saia fora disso, que seja de uma outra seara, de um outro poder, aí nós vamos trabalhar uma das funções do vereador, que é justamente o assessoramento. Sim. Você vai pegar uma função que não é legislativa, é um anseio da população, você pega o pedido dele, leva para o executivo e faz aquela solicitação para que ele faça o serviço, para que ele conserte a rua, para que ele asfalte. Isso pode acontecer, certo? Sim. Agora, as pessoas têm que entender assim, e ter uma visão muito clara a respeito disso, porque senão cria uma distorção e as pessoas começam a prometer coisas que realmente não vão cumprir. E é muito bom o eleitor estar muito ciente dos seus... das funções de um vereador, porque aí você não vai cair nesse conto do vigário, o cara te prometendo, sem dúvida, pedindo que ele vai fazer aquilo, sabendo que a função dele ele não vai fazer. Fundamental. Então, aí você já começou a falar para a gente das atribuições, de uma forma simples aí, né? As principais atribuições de um vereador, se você quiser fazer uma colocação para a gente aí. Primeiramente, básico é a função legislativa, que realmente é fazer leis, né? É extinguir leis e fazer emendas em leis. Isso aí é básico, né? Outra função que é muito importante e que também faz parte das atribuições é a fiscalizadora. Por quê? Porque a obrigação do vereador é você fiscalizar o executivo. E não é ficar, você está vigiando. Não, é fiscalizar para ver se realmente o dinheiro do contribuinte está sendo bem emprego, se ele está sendo usado com eficiência, se ele está sendo... Com certeza. Se as coisas que estão acontecendo no executivo estão sendo feitas da forma correta, de acordo com o que a lei manda, se os processos
licitatórios estão sendo todos corretos, se está tendo transparência. Se não existe transparência, você exige que aquilo seja mostrado. Então, são essas funções também de fiscalização que você tem que exercer. Não é uma questão de, eu vou abrir mão, não. Isso faz parte da obrigação do vereador. Então, é legislar, fazer leis, fiscalizar. Tem a questão também do assessoramento, que é essas indicações que os vereadores fazem. Tem a função administrativa, que ele tem essa função, mas ela é basicamente interna, dentro da parte interna da Câmara dos Vereadores, juntamente com os seus servidores. E tem também outra função, que é a julgadora, que é quando acontece algum problema na questão do executivo, e aí deu algum problema, um desvio de verba, uma improbidade, alguma irregularidade, e você vai ter que fazer aquele julgamento. Isso também pode acontecer internamente na Câmara. Quando um vereador, por exemplo, falta o decoro parlamentar, ele comete algum delito ou ele faz algo de irregular, também vai ser julgado. Então, assim, existem momentos que ele vai ter essa função julgadora também. Ótimo. Ótimo poder a gente saber disso aqui, pessoal, porque é o seguinte, hoje a população brasileira, ela está um pouco melhor do que estava antes. Nós temos mais pessoas em universidades, nós temos mais acesso à informação, nós temos mais acesso às pessoas, né? O meu projeto, por exemplo, aqui junto com todos os pré-candidatos e os profissionais também, trazer conhecimento à população, né? Poder ter esse diálogo aberto aqui, né? Eu nunca vi isso antes, as pessoas poderem escutar realmente de um pré-candidato ou de um candidato, de uma forma tão simples, né, Marcelo? E deixar claro para todo mundo que nós não estamos fazendo uma propaganda política, mas estamos aqui com uma pessoa que está se propondo, né, como pré-candidato, futuramente um candidato, e se vier a ser eleito, executar aquilo que realmente ele veio fazer. E eu, como cidadão, né, tô colhendo as informações juntamente com você para um dia a gente encontrar na rua, você foi eleito, e aí, como é que é? Como é que nós vamos resolver essa situação? Né? Lógico, de uma forma educada, de uma forma realmente cumprir o meu papel como cidadão também, né? Marcelo, você quer falar sua profissão, cara? O que você trabalha hoje? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Alguns valores seus de família? Você quer deixar isso aí? Antes, só para fazer um link realmente assim, daquela função dos vereadores, etc., eu queria falar a respeito da importância e necessidade da lei. Fique à vontade, Marcelo. Porque uma das funções principais do vereador é justamente criar as leis para que elas sejam aplicadas. E eu falo que de suma importância. Eu costumo usar uma metáfora que é de fácil entendimento e as pessoas compreendem mais fácil do que tecnicamente explicar o que é uma lei. A lei é justamente um remédio para doenças sociais. Quando a sociedade tem um problema, ela tem uma ausência de normas, condutas, procedimentos, ou tem alguma divergência, existe uma necessidade de se colocar ali a lei para normatizar e falar o que é certo, o que é errado, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Isso é de suma importância, porque quando as pessoas têm essa noção, eu falo que quando você quiser imaginar o que é a lei, é como se fosse uma avenida, uma estrada, né? Sim. O que existe ali dentro daquela pista de rodagem é onde você pode, onde a lei te permite andar. Quando você ultrapassa a borda, quando você sai da estrada, você ultrapassa a lei, justamente você está marginalizado, está à margem da lei. E quando você fica à margem da lei, você tem que ser punido. E justamente a lei, todas as leis, quando ela existe a lei, e caso você não cumpra, existe a sua penalidade prevista, que é chamada sanção, ok? Essa sanção é justamente a punição que você vai ter a respeito daquela lei que você não cumpriu, daquela obrigação que você tinha que fazer e não fez. Então, isso é a lei. As pessoas têm que ter essa noção. Por que eu falo a respeito disso? Justamente para a gente fazer um link do vereador, do candidato, do pré, falando coisas que não são permitidas. Prometendo, por exemplo, uma função do executivo. Vai haver um choque, na verdade. Vai haver um choque, né? Vai haver uma divergência. O cara quer falar, então, que ele está cumprindo um papel que não é dele.
Exatamente, ele ultrapassa as funções que a lei prevê para ele e fala, você pode ser Sim, legislador dentro disso aqui. Quando você ultrapassa isso, você não pode mais fazer isso. Por que você está fazendo? Então, as pessoas têm que ter essa noção de quando o cara está prometendo, às vezes, coisas que ele não vai cumprir, coisas que estão fora da atribuição dele. Então, assim, muito cuidado, porque é um momento onde as pessoas realmente vão falar muito. As pessoas estão muito carentes, Davi. E elas precisam verdade, de nutrir suas esperanças. E, às vezes, verdade, as pessoas falam algumas coisas que, mesmo que elas, no íntimo, elas acreditem que aquilo não vai acontecer, mas aquele dá uma esperança para ela, e ela acaba acreditando naquilo. Eu falo que é muito triste você trabalhar com o desespero do outro, né? sem dúvida. A pessoa tem que ter responsabilidade ética quando ele assume um cargo público, porque ali ele está sendo pago com dinheiro público, ele tem obrigações a cumprir. Então, assim, quando desvirtua as funções, quando a pessoa não faz o que deve ser feito, não cumpre, não fiscaliza o executivo, não faz a lei, sabe, não faz as indicações, não tem sentido ele estar ali. É um lugar muito Verdade, especial, é um lugar nobre, é um lugar que realmente as pessoas têm que entender que aquilo, estar ali é um privilégio por você ter a oportunidade de ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas. verdade. Eu, enquanto empresário, eu consigo fazer algumas ajudas, eu consigo fazer alguns apoios, eu consigo fazer, por exemplo, algumas situações de poder ajudar as pessoas. Mas até a gente tem um limite físico, um limite financeiro, que a gente pode chegar e fazer por eles. Agora, quando você Verdade. pega uma situação, quando você é legislador, cara, às vezes você tem a oportunidade, com uma lei, melhorar um segmento da sociedade, um segmento empresarial, sabe? É E algo tão que vai importante. perpetuar, né? E algo que vai perpetuar, algo que vai atender várias pessoas durante um longo tempo, né? E o mais importante, Davi, nunca, 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 entenda, nunca aceite um vereador, um candidato, vai lá e fala assim, não, vou fazer uma lei para te beneficiar. Não, uma lei, ela não trabalha nunca com uma pessoa individualmente, ela trabalha com segmentos da sociedade. Eu não posso fazer uma lei, É por mais diferente. amigo que a gente seja, por É mais diferente. companheiro que seja, a gente já estudou junto, eu não posso fazer uma lei para te beneficiar, Davi. Eu tenho que fazer uma Verdade. englobe todas as pessoas que estão na mesma situação que você. É isso que é importante. As pessoas têm que começar a entender o poder que o cidadão tem. Eu falo que no dia que as pessoas entenderem o poder que cada um tem na hora que está votando, porque é a única hora no país onde o voto do presidente, do desembargador, é o mesmo voto da pessoa que está desempregada. Tá Sabe? nivelando todo mundo. Nivela Verdade. todo mundo. Então, assim, ela vale exatamente, o voto dele vale exatamente o seu. Então, assim, utilize seu voto com muita sapiência, sabe? Realmente com muito critério. Não se engane, não se permita ser enganado, né? Olhe bastante, pesquise a respeito do candidato, da candidata, porque, assim, a cidade vai depender, a sua Sem dúvida. escolha, às vezes, vai alavancar a cidade ou não, sabe? Ou pode atrasar e pode retroceder, inclusive em alguns aspectos. Sem dúvida. Eu acho que se nós, população, né, tivéssemos um pouco mais de interesse, né, de procurar conhecer um pouco mais sobre a política, porque de tirar esse mito de que a política sempre é voltada para a corrupção, sempre voltada para outras coisas, sempre voltada para coisas erradas, né? Infelizmente, nós tivemos vários problemas no nosso país com isso, né? Nós somos um país que sofreu muito, somos um país de colonizado, um país que realmente sofreu muito. Então, assim, eu sei da minha posição na sociedade, sei da posição de outras pessoas também, e sei que nós precisamos, na verdade, buscar esse conhecimento. Porque senão, de fato, nós vamos ficar presos na ignorância e o que você acabou de falar. O vereador vai prometer fazer algo que é especificamente do executivo. E tem diferença entre esses dois poderes. E fica muito claro, Marcelo, queria deixar registrado, pessoal, com vocês que estão nos assistindo aqui, ficou muito claro para a gente essa explicação. Nós precisamos entender o mínimo possível que é legislar como vereador ali na Câmara e o executivo, que trabalha em outra área. Trabalham em conjunto, né, Marcelo? E óbvio, né? Trabalham numa Sim, parceria, sim. sem dúvida, mas cada um com o seu papel. E
você, enquanto vereador, vai estar averiguando a situação, porque o executivo, o próprio nome já fala, tem que executar mesmo, tem que trabalhar, tem que pôr a mão na massa, vamos dizer assim, e tem que fazer acontecer. Não é verdade, Marcelo? E tem uma perguntinha que eu queria fazer para você. Você já falou algumas coisas aí, mas dentro do nosso roteiro aí, por que você escolheu encarar a política, parceiro? Ô, Davi, eu acho que quando a pessoa tem realmente vocacionada para poder ajudar as pessoas, ela invariavelmente ela vai buscar o caminho político. Porque é o que eu te falo, você sai de uma ajuda micro e entra numa ajuda macro. Quando você realmente tem um sonho, que é o start, para você entrar na política, e a partir de então, você esquece o sonho, passa a ser um projeto. O projeto, nós sabemos bem disso, precisa de planejamento. Né? A gente estudou isso na administração, nós precisamos de planejamento. Então, o que a gente vai fazer? Então, assim, eu vou me preparar. Já que eu realmente quero ajudar, que eu quero colaborar com a cidade, que eu tenho essa vontade, enquanto todas as pessoas têm esse olhar pejorativo a respeito da política, nós que estamos fazendo política hoje, que estamos buscando na política uma forma de ajudar a cidade de uma forma muito mais ampla, a gente tem que ter isso na cabeça, porque é muito importante, porque se os bons abandonarem a política, os maus vão tomar conta. Então, a gente sem dúvida. tem isso muito claro, sabe? Então, assim, a gente não pode, eu falo que a gente não pode nunca fraquejar. E por mais problemas que a política tenha, e você perceba isso, corrupção, roubalheira, etc., o que a gente fala? Não, peraí, então eu vou lá consertar. Eu vou lá porque eu tenho valores, eu tenho ética, eu tenho fundamentos morais, eu vou lá porque eu não concordo com isso. E a gente não pode afastar da política, muito pelo contrário. Nós temos que chamar os bons, venham participar, venham junto com a gente. Porque juntos, independente dos partidos, vamos consertar a nossa cidade, vamos consertar o nosso estado e consertar o nosso Brasil. E quando a gente fala a respeito disso, cai no ponto-chave. Para mim, assim, é o pilar que mantém, pelo menos, o meu pensamento de vida política é mandato participativo, cara. Esse é o sem dúvida. E é mesmo. Isso traz, como alguns aqui já falaram também, alguns pré-candidatos e também alguns políticos que eu já pude ter a oportunidade de conversar, de trazer essa oxigenação. Porque o mandato participativo, realmente, a população se sente acolhida. A população se volta, o olhar da população se volta. Opa, peraí, tem alguém olhando por mim, tem alguém falando comigo, tem alguém me ouvindo. Né? Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é isso. Você, como pré-candidato, está me escutando, então quer dizer que você tem uma proposta também de continuar escutando realmente a população e ter essa participação da população. Isso é fundamental, Marcelo. Show de bola, cara. Olha só, você já colocou alguns pontos para nós, mas ainda gostaria que você comentasse, Marcelo, se você tiver mais alguma coisa para falar sobre isso. Como que você acredita, cara, que você, né, sendo candidato e após, né, sendo eleito como vereador, cara, o que você acredita que como vereador você vai fazer a diferença? Onde que você vai fazer a diferença na nossa cidade, se você for eleito? Ô, Davi, não é difícil fazer a diferença, não. É só você cumprir o papel pelo qual você foi eleito. Se você pegar o que é a sua função e fazê-la, com certeza você vai ser um grande vereador. E isso aí não é exclusivo meu, não. É porque as pessoas elas têm um grande problema que a pessoa tem boa vontade, a pessoa realmente gosta de continuar, eu não tenho dúvidas disso. Né? Só que nós temos que entender o seguinte, para tudo que você vai fazer na sua vida, tudo, você tem que ter preparo. Se você não tem, você vai ter que buscar esse preparo. Se você não tem o conhecimento, você vai ter que buscar o conhecimento. E esse conhecimento está acessível. Você entra e consegue pesquisar hoje sobre toda a legislação municipal. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Então, quando você conhece intimamente o ambiente legislativo, você vai saber exatamente quais são as suas funções. Eu vou te dar um exemplo do que eu estou fazendo. Eu peguei toda a legislação e estou lendo toda a legislação.
Aí eu peguei lá, Sim. lei orgânica, comecei a ler toda. Só que eu coloco um caderno do lado e começo a fazer algumas anotações. Por quê? Porque a gente percebe que tem alguma falha, porque a gente percebe que pode ser alguma coisa melhorada, ou que existe uma ausência, por exemplo, de uma lei. Né? Eu tive dúvidas a respeito de algumas leis. Aí eu fui procurar, não, deixa eu dar uma olhada aqui se tem. Aí cheguei lá, achei. A lei existe, só não é aplicada. Isso é lamentável. Tô É. falando? Não, eu vou te dar o exemplo exatamente do que eu estou falando. Você sabia que é proibido? Isso existe uma lei em Ponte Nova. Eu esqueci o artigo, me parece que é 244. Existe uma lei no Código de Postura que fala que a pessoa não pode sair com cachorros de raças bravas, né? Essas Pitbull, Rottweiler, Violentas, né? Aham. essas raças mais violentas, sem focinheira. Existe essa lei. Inclusive, qual é a sanção? Você vai pagar de 5 a 100 no FPM, que é a multa. Me pergunta se essa lei é colocada em prática. Não é. Essa lei é... Eu posso dizer que não. Eu estou te falando desse exemplo porque quando eu vi isso acontecendo, eu fui para as redes sociais e fiz um vídeo como criador da raça Pitbull, há 20 anos. Sim. Gente, Sim. por favor, não faça isso. Por quê? Porque é perigoso. O cachorro sem focinheira é um cachorro temperamental, é um cachorro que ele tem uma personalidade muito forte, é muito eficiente no ataque, é muito rápido. Então, assim, mas o meu cachorro é manso, o seu é manso, mas o outro é bravo, e se ele avançar no outro? Entendeu? Aí Vai se defender extinto, né? a criança grita, enfim, tem uma série de situações que a gente está percebendo, né, que existe essa lei. Essa lei, infelizmente, ela ainda não é aplicada, mas vai ser. Vai ser. Existe a mesma lei falando animais de grande porte solto na rua. Acontece mais, o anel rodoviário tem demais. Você vai passar lá todo Muito. dia. Isso Muito. aconteceu Felizmente. que levou um rapaz a óbito. 15 dias antes eu fiz um vídeo avisando a respeito desse grande problema. Fui na Polícia Ambiental, fui na Polícia Rodoviária, fui na Secretaria de Meio Ambiente. A estrutura da cidade não comporta, não tem como pegar esses animais e levar. Não tem. Só que, infelizmente, uma pessoa morreu por não ter condição de recolher esses animais. E esse é um preço muito alto a ser pago. Pagamos um preço alto, perdemos uma vida, um rapaz recém-formado em engenharia civil, entendeu? Você tá louco. Quando a gente fala a respeito da seriedade de Muito se fazer ruim, né? e a lei, do executivo fazer a sua função, o legislativo idem, é por isso, Davi. Quando a gente chama as pessoas a participarem da política, quando a gente fala do mandato participativo, você tem que pôr na cabeça o seguinte: se porventura você... vamos dar um exemplo. Eu sou eleito no próximo pleito e qual é a base? O que a gente vai buscar a respeito do mandato participativo? Não é você esperar, o cidadão confia o voto em mim ou em outro vereador e outra vereadora, né? Elegeu lá os 13 e nunca mais procura o cara. Esquece dele. Aí no dia que o capim está muito alto na rua, ele vai lá e procura o cara. Não! Você tem que ir o seguinte, logicamente que a população também tem que ir de encontro ao vereador e buscar, falar assim, ó, está acontecendo isso. Mas, veja bem, se a gente tem sensibilidade, a gente tem a capacidade de escutar, que eu acho que isso é de suma importância, nós estamos lá para isso. Você vai para lá e você assume o seu cargo para você escutar a população. Você é porta-voz agora da população. E não é do bairro que te elegeu, não. É de toda a cidade, de todos os bairros, zona rural. É bom falar isso aí. É bom falar isso. Você chama os segmentos para conversar e fala o seguinte: qual é o problema que você está tendo dentro do seu segmento? Vamos buscar a indústria. Vou fazer um exemplo aqui, como se fosse nosso. Da indústria. Fui lá e chamei os grandes industriais aqui da cidade, os grandes empresários. Qual é o problema? O que está acontecendo? Aí eles vão falar qual é o problema. Todo problema, Davi, tem uma solução. Sempre. Não existe nenhum problema que não tenha solução. Nós vamos descobrir qual é a solução do problema. Como nós vamos resolver isso? A gente vai fragmentar aquilo ali, vai desfiar, e a gente vai descobrir qual é a solução desse problema. Todo mundo participando juntos.
Na hora que a gente descobre o problema, a gente vai chegar e falar, não, então peraí, vamos fazer uma lei que vai resolver isso aqui. Ah, não, isso aqui não é via legislativo. Isso aqui é via executivo. Não tem problema, vamos fazer uma indicação para o executivo. Chama o executivo e fala aqui, olha, esse segmento da sociedade, esse setor da sociedade, esse bairro, essa instituição, nós estamos passando por uma situação X. E nós temos a solução, porque nós já conversamos entre nós. Vamos fazer isso. Só que não é função nossa, do legislativo. Então, faça. Nós estamos... Agora, você não leva o pedido, por exemplo, né? Você não encaminha um pedido do Davi para resolver o problema. Ah, a rua do Davi está com problema? Tá? Vamos pegar uma abaixo-assinado de todos os moradores? Vamos formalizar isso? Vamos fazer a coisa da forma correta? Né? Exatamente. Eu pedindo para o Davi, o cara vai olhar e falar assim, Davi, mas quem é Davi? Davi... Exatamente. Agora, chega lá com 600 assinaturas e fala que 600 contribuintes que estão insatisfeitos, né, que pagam para ter iluminação pública e não está tendo, que paga o IPTU para ter a capina e não está tendo. Você entendeu? Aí dá um outro tamanho da reclamação. E aí o executivo é obrigado a olhar isso. Né? Então, assim, o mandato participativo, você tira o cara da situação passiva, que só assiste, e chama ele para... Não, vem cá, vamos conversar juntos. Então, você pega, por exemplo, um setor da cultura, por exemplo. Vamos reunir com esse pessoal da cultura, todo mundo, qual o problema, qual é a dificuldade que vocês têm. Vamos escutar essas pessoas. Pegamos as dificuldades, vamos diagnosticar, vamos achar uma solução e vamos apresentar via projeto de lei ou via indicação ao executivo. É assim que funciona. Meio ambiente, por exemplo, é uma área que eu atuei muito, e tive a grata satisfação de receber 2 comendas de mérito ecológico, o relevante serviço prestado ao meio ambiente, uma do CODEMA e uma da Câmara dos Vereadores, que me deixou muito feliz, porque, na verdade, o intuito nem era esse, era simplesmente fazer um projeto ambiental, limpar as margens do rio. Você colheu bom fruto. Não, e rendeu fruto. E aí, o que aconteceu? A gente começa a perceber, Davi, a quantidade de possibilidades que nós temos na área ambiental, cara. Cara, a gente tem um rio maravilhoso. Então, assim... Privilégio que a gente tem. Elas têm que entender que nós precisamos colocar o cidadão no lugar que ele merece, no lugar de protagonista da cidade, da história da cidade dele. Ele não pode ficar mais como espectador. Nós temos que colocar ele, incentivar, colocar realmente ele no lugar que ele deve ficar, que ele merece. Entendeu? E passar por uma ação ativa. E aí sim, vai começar a participar das decisões, das mudanças da cidade. E isso tudo faz com que a pessoa passe a se interessar por política. Porque na hora que a gente pegou um grupo, por exemplo, vamos imaginar os professores. Pegamos aí os professores, o que está acontecendo? Descobrimos um problema, uma forma que você podia mudar, um jeito que você podia melhorar. E aí os professores falaram, mas se fizesse assim, ficaria melhor. Isso não pode passar por um projeto de lei, porque não é da área do legislativo. A gente leva para o executivo. Ele muda um procedimento, resolve a vida de quantos professores? Melhora. Nossa Deus, é. Então é isso que a gente precisa colocar. As pessoas têm que participar. E isso aí o eleitor também é muito culpado, Davi, porque ele é muito passivo. Ele vota, claro. Sabe? E não pode ser assim, cara. E depois fica assim, reclamando no clube, reclama na porta da igreja, reclama na praça. Se dá, não dá. Mas qual é a sua contribuição? Você está vendo a coisa errada, você está vendo o que precisa de ser feito. Procura um vereador, procura uma vereadora e vamos conversar. O meu bairro está passando por isso. É isso. Nós temos que inflamar as pessoas. Elas têm que se sentir valorizadas. E aí, na hora de se sentir valorizada, meu filho, aí a coisa funciona. É isso que tem que fazer. 2 pontos que você citou que eu gostaria de tocar aqui, complementando a sua fala, Marcelo, que eu achei fundamental, né? Você falou várias coisas, né? Se eu fosse falar 10 pontos positivos que você falou que me chamou muita atenção, eu falaria, mas 2 pontos. Primeiro, escutar a população. A escuta, né? Eu tenho um projeto nas escolas que eu trabalhei, que se chama 20 Escutar. Esse projeto da escuta, ele é tão fundamental que você começa a aprender realmente como funciona a situação. E você colhe a verdadeira informação, né? Você trabalha na área empresarial, brainstorming, né? Chuva de ideias. A gente vai colher aquilo ali, não é verdade? Vai colher aquelas informações ali e você vai chegar a uma conclusão produtiva.
Isso é, para mim, do meu ponto de vista, eu acredito que todos estão nos escutando também, é algo fundamental para alguém que quer ser eleito na área política. Né? Isso aí é para realmente assim colocar um ponto super positivo na sua fala hoje comigo. E a segunda coisa, Marcelo, que você também falou sobre a questão ambiental. Por que que nós, população, nós não nos preocupamos? Eu vou falar agora como cidadão ponte-novense, mas também como brasileiro, né, que a gente, infelizmente, não é incentivado, não é motivado. E, terceiro ponto, eu falei que ia falar só de dois, mas vou falar também dos professores, né? Vou falar do meio ambiente, mas e também quero falar dos professores. Meio ambiente, infelizmente, Marcelo, nós temos realmente um rio, né, que é rico, temos uma biodiversidade Ponte Nova fundamental, né? A gente só vê foto de capivara muitas vezes, mas nós temos muito mais que capivara em Ponte Nova, que eu sei que tem muito capivara aqui. Mas são muitas coisas que nós temos para ser explorado dentro da nossa cidade e que, se nós tivermos esse mandato participativo, eu vejo claramente que nós vamos mudar a história da nossa cidade. E uma coisa também, Marcelo, que você citou a questão dos professores. É a minha área, eu sou professor, e nós, professores, nós gostamos de falar, gostamos de ser escutados. Porque é o seguinte, o contato que a gente tem, às vezes, com 1, 2, 3, 10, 40 crianças numa sala, né? Por trás daquela criança, a gente sabe que, geralmente, a gente tem 10 pessoas que influenciam ela. Então, a gente é responsável, né, por 1 mais 10 ali, que trazem a marca na vida daquela pessoa. Então, se você para escutar um profissional que tem contato com gente, com pessoas, né, é fundamental. Então, são 3 tópicos aí que eu ressalto junto com você, que quero deixar registrado, e para que vocês também escutem isso. Analisem o Marcelo. Fica à vontade, né, Marcelo? Chamar você no Facebook, você vai responder. Te chama no Instagram também, né? Procura lá no Café Piranga. Não, vai lógico. conhecer o Marcelo, gente. Vai conhecer o Marcelo, vai conversar com ele, quero saber das suas propostas. Aproveite essa oportunidade. Nós precisamos aproveitar isso. E eu acho que esse ponto que você colocou da passividade, eu não quero mais ser cidadão passivo, eu quero ser participativo. Por isso que eu estou aqui junto com você, Marcelo. Né, e quero estar junto com outros também pré-candidatos, outros vereadores, né, futuramente prefeito, a gente conseguir uma live com ele, porque eu quero realmente ser participativo. E essa ferramenta da internet hoje me permite isso. Né, e eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado esse convite, por poder compartilhar essas informações aí que talvez muitas pessoas não conheciam esse lado seu aí. Talvez muitas pessoas tenham a oportunidade hoje de conhecer. Sim, e eu posso te garantir com tranquilidade, o que você está fazendo é de uma grandiosidade absurda. Porque Obrigado, você está abrindo um espaço, principalmente democrático. Né? Não Sim. existe você está defendendo e apoiando uma ideologia específica. Né? Não, eu já não. vi várias pessoas passando por aqui, conversando com você, falando a respeito dos projetos. Eu acho de suma importância. Agora, principalmente, nesse momento de pandemia, onde a gente está tendo limitações de não poder encontrar, porque a gente tem que evitar aglomeração, manter esse distanciamento social. Então, assim, é um caminho, é um canal que a gente consegue chegar às pessoas e explicar o que a gente quer falar, falar a respeito de projetos, a respeito de sonhos, etc. E a gente tem essa oportunidade de fazer. Você está abrindo isso hoje aí, né? Graças a Deus, eu te agradeço demais por essa oportunidade, porque é de suma importância. A gente tem que discutir a cidade, a gente tem que falar a respeito dos problemas, independente do que vai acontecer dia 15 de novembro. Eu acho que a minha história política, ela começou há muitos anos atrás, ela não termina agora. Eu nunca fiz as coisas pensando em algum dia ter algum cargo público. Não, eu faço porque eu realmente tenho que fazer. Já passou várias gestões, ajudei todas elas no que eu pude. Sempre participei, fiz projetos ambientais, sociais, culturais, com todas as últimas 3 gestões. Então, assim, eu estou muito tranquilo para falar a respeito disso. E são assuntos que a gente precisa realmente discutir. E a gente tem que colocar na cabeça do cidadão que ele tem que ter essa capacidade de poder participar. Né? Porque é importante o executivo, o legislativo, escutar o cidadão, sim, porque a gente tem que sentir, eu falo que a democracia e a questão de você exercer um cargo público que você pode ajudar ou prejudicar umas pessoas, é de uma seriedade muito grande. Então, assim, quando você escuta o que a pessoa está falando, você sente a dor do outro. Porque
empatia é fundamental, principalmente para o político. Ele tem que ter isso, ele tem que se colocar na dor do outro. Às vezes, aquela situação que ele está passando, eu nem sei o que é, eu não sei, às vezes passando fome, ou a casa está toda quebrada, eu não sei o que está acontecendo, porque às vezes a gente não passa por isso. E não é por mérito nosso, não. Sabe, eu falo que a gente às vezes é abençoado por Deus e a gente às vezes sem dúvida. Sem dúvida. Então a gente acha que isso é mérito nosso, mas não é não. Né? Porque eles são tão trabalhadores quanto, lutam tanto quanto a gente e às vezes não tem o pouco que a gente conseguiu reunir até hoje. Então as pessoas têm que ter isso. Na hora que você começa a escutar o cidadão, a cidadã, aí você vai ver. Cara, é a coisa mais bonita do mundo. Quem já fez trabalho social, você sabe disso. Eu sei que você faz isso muito. Sim. Principalmente na sua vertente religiosa, eu sei que isso aí é uma coisa que você exercita isso direto. Sim. Dentro e fora. De você, às vezes, escutar uma palavra, né, de desespero e você transmitir uma mensagem de esperança para a pessoa e a pessoa começar a melhorar e começar a enxergar uma luz no fim do túnel. Cara, isso é de suma importância. E quando você tem essa capacidade de, através da atuação política, poder melhorar a vida de pessoas, dando oportunidade, criando situações onde todos têm direito a tudo isso que a gente tem aí, a saúde, a educação, segurança pública, pavimentação, saneamento básico, educação. Isso é importante, cara. Isso são direitos, sabe, colocados na Constituição. Coisa fundamental, né? Coisa fundamental. Político nenhum está fazendo favor para você, não, cara. A gente tem que parar com isso. Sabe? Isso é obrigação. Existe na Constituição, você tem esses direitos. Então a gente tem que exigir isso e a gente tem que buscar igualdade, cara. Eu falo que todas as pessoas têm seus líderes, né, espirituais, têm os seus ícones, né, espirituais. Mas eu falo que... Sem dúvida. Uma unanimidade, você pode até não ser cristão, mas uma unanimidade é Jesus Cristo. Né? Eu falo que o que ele fez, o que ele pregou, e muito mais do que ele falou, o que ele viveu... Sem dúvida, as atitudes. Um ensinamento absurdo a respeito de tudo que a gente está vivendo. Então, assim, eu acho que ele diz, né, eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida plenamente. Eu uso isso na minha vida pessoal, porque todas as vezes que eu vejo uma pessoa, né, sem condições de vida plena, eu não posso estar feliz, Davi. Porque a felicidade... Você está louco, com certeza. Não, felicidade, com certeza. Só existe se ela for compartilhada. Né? É impossível você ver o cidadão sem o mínimo necessário para sobreviver, você passando de carro zero, olhar para aquilo e aquilo tem que te incomodar. Senhor. Aquilo tem que te incomodar. Ele falou que todos tenham vida, não é assim todos os meus amigos, não é todos os meus parentes, não. É todos. No dia que a pessoa enxergar que a função primordial do Estado, enquanto instituição, nós temos que colocar, dar condição de vida, fazer a Constituição ser cumprida na vida dos menos favorecidos. A vaidade, né? Nós não precisamos do Estado, não. A gente consegue sobreviver, graças a Deus, nós somos privilegiados. Não é mérito nosso, não. É graça de Deus. Mas a gente é privilegiado. E aí o que acontece? Aqueles que estão lá desafortunados, que não tem nada para viver, não tem nem esperança. O Estado, aquele que o Estado tem que olhar. Não é para a gente, não. É para eles. Aí no dia que a gente entra para fazer a política, a gente, lógico que você vai atender a todos. Lógico, claro. Nós temos que atender a população inteira, nós temos que atender todos os setores, os segmentos da sociedade, né? A classe empresarial. Mas qual é o olhar que você vai dar uma prioridade? É porque tem menos. Nós precisamos de tirar essas pessoas. O que acontece? Nós temos um abismo que divide entre os milionários e os miseráveis. Intransponível. Qual que é o objetivo de qualquer ser humano que tenha o mínimo de noção? Eu não vou nem falar política, não, cristã. É diminuir as diferenças, Davi. Ninguém vai viver no palácio e nem todo mundo vai viver. Ser humano mesmo, né? Humanidade mesmo. Cara, vamos tentar tirar isso aí, vamos dar oportunidade, rapaz. Entendeu? E como que você faz isso? Trabalho em cima da educação, rapaz. Saneamento básico, alimentação. É isso, segurança pública. Nós precisamos de dar isso, cara. Sabe? Verdade. Porque eu falo que eu tenho um ranço com a tal da meritocracia. Eu não gosto.
Meritocracia, Davi. Muita gente fala, eu conheço muitos empresários É complicado. Sim. que falam a respeito dessa expressão. Meritocracia, mas isso é meritocracia. Meritocracia, Davi, é quando todos largam então, de igualdade. Quando um está um ano-luz na frente do outro e eles saem para competir no mercado, na vida, isso não é meritocracia, não, senhor. Eles já têm um ano-luz na frente do outro. Verdade. Então, no dia que você entender, eu vou entender no dia que eu conseguir equiparar esse que está atrás, que eu colocar no mesmo nível de educação, de casa para morar, de alimentação. Para muitos é utopia, né? De ambiente para estudar, logicamente. Mas quando eu falo que eu não quero igualar, porque não existe isso. Isso é utopia mesmo. Agora, diminuir as diferenças é uma obrigação nossa, Davi. Sem dúvida. A gente tem que buscar, enquanto cidadão, enquanto político, enquanto cristão, enquanto ser humano, a gente não pode aceitar as diferenças que existem hoje no Brasil, que existe hoje no mundo, isso como uma coisa normal. Não é normal, isso não era para estar acontecendo, e o que está fazendo isso acontecer, nós precisamos de mudar. E vai mudar através das leis, através do governo. Show de bola. Como se diz, você está dando a cara a tapa aí. Fato, vai ter cara. críticas, né? Sem dúvida. Porque, na verdade, Marcelo, quando a gente coloca o nosso pensamento para fora, né, a gente coloca os nossos projetos, e a gente sabe que uma ideia, ela pode ser vendida, mas um projeto, quando ele está no papel e os fatos, eles não podem ser combatidos. Está aí explicado. Você tem fatos, você tem comprovação do seu trabalho, né? Você tem conhecidos e contatos realmente que podem provar quem você é hoje. Né? É o que eu costumo dizer quando eu estou dando uma palestra numa escola ou numa igreja, eu falo, você quer saber quem eu sou? Vai na minha casa, conheça aqueles que andam comigo realmente, e aí você vai saber quem eu sou. Essa é a realidade. Né? A gente não tem o que esconder. Essa é a verdade. A gente pensa assim, realmente nós precisamos mudar essa diferença. Eu realmente me incomodo muito com essa diferença. Eu venho de uma família muito simples e humilde, e eu sei muito bem que é passar necessidade. E quando você olha para um semelhante seu realmente e isso não te toca, você deixou de ser humano. Você perdeu a sua humanidade. Alguma coisa está errada. Você tem que mudar, né? rever os seus conceitos. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, Marcelo. Olha só, Marcelo, acho que ficou muito claro para todo mundo aqui, né, os seus pensamentos, as suas ideologias. Lógico que dentro de uma hora não dá para a gente falar tudo que a gente gostaria de falar, mas nós podemos marcar outras lives com certeza, né, para a gente poder expor um pouco mais, sem dúvidas, né, se quiser. Show de bola, parceiro. E eu quero te agradecer, Marcelo, principalmente pela sua sinceridade e franqueza em expor essa opinião sua aqui. Por quê? Muitas vezes as pessoas querem florear o assunto, querem pintar um quadro, né, e tem medo. É verdade. As pessoas querem pintar um quadro, às vezes, passar uma coisa assim, eu sou, que não sei o que, mas na verdade ele pensa completamente diferente disso. Você não vai ganhar voto com isso. Na verdade, você vai construir uma casa sobre a areia, né? E aí, o nosso papo sendo sólido, a gente percebe realmente que a sinceridade aí nas suas palavras. Obrigado de verdade por você expor essas ideias conosco. E assim, eu queria concluir junto com você, se você não tiver mais alguma ideia para compartilhar conosco, se tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar, Marcelo? Ô, Davi, se a gente tiver uma outra oportunidade de conversar, tem muita coisa para falar, tem... Vamos ter várias oportunidades. Eu não quero parar com esse projeto, não. Segmentando, né, os assuntos e acabei assim, tem tanta coisa, cara, que eu queria falar, porque a minha linha de raciocínio, quando eu penso em legislativo, vai ser sempre cultura, esporte, meio ambiente, mobilidade urbana e acessibilidade. São bandeiras que eu defendo há muitos anos, que eu realmente acho que eu tenho muito a colaborar, porque existe um conhecimento, uma afinidade com essas áreas, né? E assim, eu estudo muito a respeito disso e estou buscando muito conhecimento mesmo. Estou fazendo vários cursos, estou fazendo palestras, simpósios, assistindo palestras, porque é disso que a gente vai estar se munindo de informação. A informação é poder. E quanto mais informação a respeito de um assunto você tiver, mais bem-sucedido você pode, né, na sua empreitada. E assim, eu queria muito te agradecer por tudo, sabe? Assim,
um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Recebo. Eu acabei, assim, a gente, né, revendo e falando a respeito da faculdade. Hoje eu encontrei, assim, via rede social, né, João Pedro, amigo nosso que estudou. Ele tá aí, João Pedro tá aqui com a gente aqui, deu uma boa noite aí, tá com a gente aí. Eu queria mandar um abração pro João Pedro. Eu vi que passou um nome que, assim, me alegrou demais da conta. Jalon de Moraes Vieira. É um irmão que a vida me proporcionou. É um cara espetacular. Meu amigo, meu irmão, meu brother. Tá com a gente aí também. Agora, eu acho que ele tá aí. Eu vi o nome dele passando, mas a gente estava conversando, eu acabei. E eu não tenho acesso aos nomes que passaram, não. Entendeu? Mas, assim, de toda forma, assim, eu queria, sabe, agradecer, por exemplo, o pessoal, todo mundo que participou. Eu estou vendo aqui muita gente. Valéria, Léo, minha tia Selma, de Belo Horizonte. Pô, tem uma galera, Ramon Elisiário, lá de Juiz de Fora, foi meu aí, Ramon. Depois me deu a honra de ser padrinho de casamento dele, é meu irmão. Cara, que legal, cara. Gente, obrigado mesmo por tudo. Muito obrigado pela oportunidade. Manda um abraço pro Isaac, eu assisti a live dele ontem. Tá aí com a gente também. Tá aí também? Tá aí, Isaac tá aí também. Eu mandei ontem uma mensagem para ele. Eu achei assim, muito interessante a forma como ele estava expondo e falando as coisas, né? Eu até tive uma dúvida a respeito de uma postura, até pela questão de ser cristão. Mandei, ele respondeu, fiquei muito satisfeito. E assim, realmente, a gente acaba criando uma admiração sem conhecer pela história, né, de vida da pessoa. O que é realmente a pessoa ter um foco, trabalhar daquilo e buscar o objetivo dele. Hoje é terceiro sargento, fez um curso assim, extremamente difícil, uma coisa que realmente para se destacar mesmo, né, das Forças Armadas. E parabéns para ele. Eu gostei muito de conhecer ele. Quando ele falou que é seu amigo, eu falei, vai ser gente boa. Quer dizer que eu estou criando uma ponte aí para ligar mais pessoas, né, Marcelo? Tá sendo ótimo, né? Tô vendo aqui, Valéria também, Capelzinho. E tem gente demais, gente, aqui, Léo Moreira entrou com a gente também. Diva é minha comadre, minha amiga, que legal. minha irmã. Meu sogro, minha sogra estão sempre assistindo comigo, meu pai, minha mãe. Aqui eu tô vendo Paula Meirelles, minha atleta do voleibol, fantástica. Aqui o Alisson Rodrigues, músico. Gente, tem tanta gente aqui, cara. Agora que eu tô conseguindo passar aqui, Davi, eu não tinha visto essa... Ótimo, fica à vontade, Marcelo. Cara, aqui, não, Pedro, aqui João Pedro, lá de Piscama. Abraço, meu irmão. Que gosta de bola. Cara. Esse aqui é um menino de ouro mesmo. E aqui, tem muita gente, Tem Marilene, colega de trabalho minha, tá aí também. Professora. Que bacana, gente. Aqui, lá do Segue Vida. Aqui, tô vendo aqui, Eduardo, Marcela Toledo. Pô, gente, obrigado. Aí, Thales. Não, cara, tem tanta gente aqui, cara. Muitos amigos, hein? Aqui minha sobrinha, cara. Tá aqui também, E aqui é gente mais. Gente, muito obrigado por tudo. Davi, obrigado pela oportunidade. Que isso, parceiro. A oportunidade é nossa. A respeito do que é a minha visão, tá? É uma coisa individual. Ótimo. Então, com certeza. A respeito de mundo, a respeito de vida. Sim. E eu gosto de concluir falando o seguinte, galera, fica atento aos candidatos, fique atento, procure se esclarecer, procure realmente as pessoas, vamos quebrar esse paradigma de que o candidato tem que ficar só assistindo televisão e propaganda política e reclamando da propaganda política. Antes de reclamar, procure saber e conhecer as pessoas. É isso que vai fazer diferença na nossa sociedade aí. É isso que vai mudar realmente o nosso quadro político, né? E vai mudar realmente a nossa cidade. É o que eu desejo realmente para Ponte Nova, junto com essa galera aí que tá trabalhando comigo aí. Marcelo, obrigado mais uma vez. Oi. Travou um cadinho aí. Obrigado mais uma vez. Tava demorando. Né? Graças a Deus, hoje foi até o final. Não, beleza. Olha só. Obrigado mesmo, tá? Que a gente possa marcar outras aí também, pra gente esclarecer mais dúvidas da galera aí e você colocar mais seus projetos aí também com a gente. Não, com certeza. Aqui um abraço para Toninho da Legalize, que eu vi ele aqui agora, tá? Um abraço. Toninho entrou também.
Toninho é show. Aqui, Davi, muito obrigado, viu? Um abraço. Fica Obrigado com a Deus. você, parceiro. Com Deus Valeu. também. Até a próxima. Tchau, tchau.